mais agilidade e segurança em suas operações internacionais, para o fechamento de um câmbio, de uma importação ou exportação ou uma operação financeira. Muito mais do que um banco tradicional em que o câmbio é só mais um serviço. Nós somos referência. Acesse travelexbank.com.br. A rigorous customer due diligence process is a crucial element of any financial firm's anti-money laundering program. As CDD regulations increase around the globe, you need a reliable, tested, and proven solution. With our superior risk assessment and support for efficient operations, plus our dedication to facilitating outstanding customer experiences, Oracle is the clear choice for your organization. Meeting Know Your Customer regulation is challenging, but there is a lot to overcome. Inefficient processes, evolving policy and business risk appetite, and a lack of investment in technology solutions. The risks are clear: low-quality first-time review, reputational damage, and a poor customer experience. KPMG helps transform Know Your Customer by combining deep domain expertise, leading technology, and a commitment to operational excellence. Ok, bem-vindos de volta ao 11º Congresso de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo. O tema desse próximo painel é avaliação interna de riscos e efetividade. Para essa conversa participam os convidados Andréa Vargas, chefe de unidade no Departamento de Supervisão de Conduta do DECON, do Banco Central do Brasil, Alexandre Pinheiro dos Santos. Ele é superintendente geral e ex-procurador-chefe da Comissão de Valores Mobiliários, a CVM. E para moderar esse painel, quero convidar o Fernando Malta, diretor de Risco Operacional e Compliance do Itaú Unibanco e diretor adjunto da Comissão de PLD-FT da FEBRABAN. Informo também que os currículos dos participantes do painel estão publicados no site do evento. Caso você queira enviar alguma pergunta durante os painéis, é só fazer o cadastro na Numis e mandar a sua questão na caixa de comentários que fica abaixo do vídeo da transmissão. Fernando, é com você. Muito obrigado. Bom dia a todos. Muito obrigado mais uma vez, André e Alexandre, pela participação. É uma honra para nós recebê-los aqui, dois reguladores tão importantes, para um tema tão importante para o funcionamento do sistema, para as instituições, para o país, enfim. A avaliação interna de riscos é a capacidade das instituições conhecerem seus riscos e poderem geri-los é fundamental para que a gente consiga exercer a nossa atividade. E fazer essa comprovação de efetividade, e até internamente, para os nossos stakeholders internos e principalmente para os reguladores, é parte fundamental disso. Quer dizer, sem isso, a gente não consegue ter a liberdade que a gente tanto pede,
para conseguir efetivamente entregar o maior valor possível para nossas instituições, para o sistema, para ajudar a melhorar o nosso país. Então, a gente vai conversar um pouco sobre isso. Primeiro, a Andréia vai fazer uma apresentação, depois o Alexandre, e no final, pessoal, a gente vai abrir para perguntas aqui, para que a gente consiga aproveitar ao máximo a participação dos dois. Então, eu passo a palavra aqui, passo a bola para a Andréia, depois o Alexandre, e depois a gente volta para conversar. Vamos lá, Andréia. Obrigado mais uma vez pela participação. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer à FEBRABAN, a pessoa do seu presidente, Isaac Sidney, pelo convite para participar deste congresso. Esse congresso, ao longo dos anos, ele tem se firmado como um dos mais importantes a discutir o tema prevenção à lavagem de dinheiro no Brasil, então fico muito honrada com o convite. Eu preparei alguns slides que vão servir de base aí à nossa conversa, que eu peço aí ao nosso mediador para compartilhar. Começaremos falando, então, sobre a abordagem baseada em risco, depois sobre o que diz a circular 3978 a esse respeito, e, por fim, falaremos mais detidamente sobre a avaliação interna de risco. Pode passar. Pode passar de novo. Começamos dizendo que um dos principais objetivos do processo de revisão das recomendações do GAFI de 2012 foi o de reforçar as exigências quanto às situações de maior risco de lavagem, recomendando que os países adotem medidas reforçadas em áreas em que os riscos são mais altos. Para viabilizar esse esforço de atuação sobre as situações de risco mais elevado, o GAFI permite que os países adotem medidas simplificadas para situações de menor risco. Essa estratégia de reforçar as medidas para situações de maior risco e, em contrapartida, atenuar as medidas para situações de menor risco constitui o que é chamado de abordagem baseada no risco. A estratégia de melhor distribuição de recursos, ela está fundamentada na conclusão de que a concentração de recursos naquelas situações mais arriscadas traz um ganho de efetividade mais que proporcional ao respectivo aumento na alocação de recursos. Por outro lado, a diminuição dos recursos aplicados nas situações menos arriscadas traz uma perda menos do que proporcional em relação à redução dos recursos alocados. Assim, nós podemos dizer que concentrar recursos nas situações mais arriscadas traz ganhos mais que proporcionais às perdas observadas com a menor alocação de recursos nas atividades menos arriscadas. Apenas com a redistribuição mais racional dos recursos é possível se obter ganhos de efetividade importantes nas ações de PLD-FT. E esses ganhos de efetividade, eles ocorrem não somente nas instituições financeiras, mas também se aplicam à atividade de supervisão. A supervisão também deve trabalhar usando a abordagem baseada no risco e deve concentrar seus recursos também naquelas instituições consideradas como de maior risco. Pode passar, por favor. Nós temos que nos lembrar que o grande desafio trazido pela revisão de 2012 das recomendações do GAFI está associado à possibilidade de implementação de um processo inadequado de identificação e de dimensionamento de riscos. Percebam que a eventual identificação e mensuração inadequadas dos riscos associados à lavagem e ao financiamento do terrorismo podem levar a uma situação contrária à que se deseja, ou seja, os recursos serem concentrados nas situações que, de fato, não representam os maiores riscos, em detrimento daquelas situações que, na realidade, são de maior risco. O resultado dessa eventual mensuração equivocada de riscos e da consequente redistribuição equivocada dos recursos seria
uma menor efetividade no combate às atividades ilícitas de que se trata. Ou seja, em vez de melhorarmos a efetividade, a mensuração inadequada de risco geraria o efeito oposto, reduzindo, em vez de aumentar, a efetividade do combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, comparativamente à situação inicial. Em resumo, o que a gente pode dizer é que o principal desafio a ser enfrentado pelas instituições financeiras é o desenvolvimento de metodologias e sistemas para identificar as situações de maior risco, separando-as daquelas situações de menor risco e, no final, dar o tratamento adequado a todas essas situações. Pode passar, por favor? Aqui a gente fala um pouquinho do trabalho que nós fizemos no Banco Central, e o trabalho que nós fizemos para construir a nova regulamentação de prevenção à lavagem de dinheiro, a Circular 3978, teve como motivação a ampliação e a adoção da ABR, de forma que as instituições implementem controles proporcionais aos níveis de riscos identificados. Para isso, a norma determina que as instituições façam uma avaliação interna de risco para identificarem e mensurarem na prática o risco de utilização de seus produtos e serviços para fins de lavagem de dinheiro. Para essa avaliação, as instituições devem definir as categorias de risco e devem classificar seus clientes nessas categorias. É importante nós lembrarmos que é a definição de diferentes categorias de risco que permite às instituições alcançarem aquilo que se almeja com a ABR, ou seja, a adoção de controles reforçados em situações de maior risco e de controles simplificados naquelas de menor risco. Eu peço desculpa, mas o tempo em Brasília está muito seco e eu vou precisar beber água ao longo da apresentação. O objetivo de tudo isso é dar uma maior eficiência e efetividade aos procedimentos de PLD adotados pelas instituições, e para isso, as instituições devem avaliar a efetividade da política, dos seus procedimentos e dos controles internos de PLD e documentar essa avaliação em relatório específico denominado avaliação de efetividade, e isso deve ser feito anualmente, é o que determina o artigo 63. Além disso, as instituições devem elaborar um plano de ação para solucionar aquelas deficiências que forem identificadas por meio da avaliação de efetividade, conforme determina o artigo 65 da circular. Pode passar, por favor. E como a ABR está definida na circular 3978? Na circular 3978, a ABR é definida como processo de redefinição das políticas, procedimentos e controles de PLD com base no risco, que leva à aplicação de medidas reforçadas para situações de maior risco e de medidas simplificadas para aquelas situações de menor risco. A ABR, ela pressupõe a adoção de um processo interno de identificação e mensuração de risco associados às ameaças trazidas pela lavagem, pelo financiamento do terrorismo, que é o que nós chamamos de avaliação interna de risco. Pode passar, por favor. A avaliação interna de risco, conforme determina os artigos 10 e 12 da circular 3978, é um estudo a ser elaborado pela instituição, visando diagnosticar os riscos de lavagem a partir dos perfis de risco. Dos seus clientes, da própria instituição, incluindo o modelo de negócio e a área geográfica de atuação, das operações, das transações, dos produtos e serviços, abrangendo
todos os canais de distribuição e a utilização de novas tecnologias, e das atividades exercidas pelos funcionários, pelos parceiros e por prestadores de serviços terceirizados. Importante a gente lembrar que a avaliação interna de risco ela é a base da abordagem em risco, porque permite à instituição financeira compreender seu risco inerente de lavagem e financiamento do terrorismo e definir as categorias de risco de forma a possibilitar a aplicação de controles reforçados nas situações de maior risco e controles simplificados nas de menor risco. Por outro lado, é importante lembrar que a avaliação interna de risco também permite ao Banco Central conhecer e avaliar os riscos identificados pelas próprias instituições, o que efetivamente ajuda o nosso trabalho. Pode passar. Uma questão importante a ser reforçada é que a avaliação interna de risco é um diagnóstico de risco inerente, que deve ser elaborado e atualizado periodicamente pela instituição financeira para ser utilizado como base na implementação das suas políticas, dos seus procedimentos e dos seus controles de PLD. A AIR deve contemplar 4 grandes perfis de risco: clientes, instituição, operações, transações, produtos e serviços, e funcionários, parceiros e prestadores de serviços terceirizados. Os riscos de PLD-FT, eles devem ser mensurados de acordo com suas probabilidades de ocorrência e com a magnitude dos seus impactos para a instituição. Falando em impactos, podemos observar que a norma faz menção explícita a elementos tradicionais, como os impactos financeiros, jurídicos e reputacionais, e também a um elemento inovador que está em discussão em fóruns internacionais e no próprio GAFI, que são os impactos socioambientais da lavagem de dinheiro, do financiamento do terrorismo e da proliferação de armas de destruição em massa. No Brasil, por exemplo, temos visto as consequências que as atividades como garimpo ilegal de ouro e de pedras preciosas, exploração ilegal de madeira e outras, trazem tanto para o tecido social como para o meio ambiente. Então, é importante que os impactos socioambientais da lavagem de dinheiro sejam também estimados. Pode passar. Agora, eu gostaria de falar um pouco daquilo que não deve ser o foco da avaliação interna de risco. E eu acho que esse é um tipo de informação que não está explícita na norma, mas que pode ser útil para quem está trabalhando com esse documento. Em primeiro lugar, é importante reforçar que a avaliação interna de risco é uma avaliação de riscos inerentes, conforme eu falei, logo, não esperamos que a avaliação interna de risco dê foco na descrição de controles, por exemplo. O foco deve ser nos riscos inerentes de lavagem e não nos seus mitigadores. Em relação à classificação de riscos, lembramos que o objetivo da AIR não é classificar o risco de cada cliente, funcionário, parceiro ou terceirizado de forma individual. Isso vai ser realizado no dia a dia da instituição, por meio da execução dos procedimentos de conheça seu cliente, parceiro e outros, que estão previstos, aliás, em capítulo específico da norma, mais particularmente dos procedimentos de classificação de risco. Na AIR, o que se espera é a definição das categorias de risco da clientela como um todo, categorias essas nas quais os clientes serão individualmente enquadrados a posteriori durante a execução dos procedimentos de classificação de riscos dos clientes. Esse é o principal papel da AIR no que se refere à identificação
e mensuração de riscos de PLD-FT dos clientes da instituição. Sendo um diagnóstico de risco, a AIR deve ser realizada de forma a compreender os diferentes níveis de risco em que a clientela da instituição pode ser enquadrada. A partir da definição das categorias de risco da sua clientela, os demais procedimentos de PLD previstos na norma poderão ser definidos e executados com base no risco. Nesse sentido, é esperado que os clientes da instituição classificados nas categorias de risco mais elevadas definidas na AIR sejam submetidos a procedimentos de PLD reforçados e aqueles clientes classificados nas categorias de risco mais baixas sejam objeto de procedimentos simplificados. No entanto, nós deixamos claro que se espera que a AIR contenha, sim, a classificação individual de risco de cada produto e de cada serviço oferecido pela instituição. Pode passar, por favor. Aqui nesse slide, nós procuramos colocar de uma maneira mais detalhada aquilo que nós esperamos ver numa avaliação interna de risco bem feita. Em primeiro lugar, esperamos ver a adoção de metodologias robustas para a classificação do risco de lavagem da própria instituição, ou seja, o institucional, também de seus clientes, de seus funcionários, parceiros, prestadores de serviços terceirizados, assim como dos seus produtos e serviços. Em segundo lugar, esperamos ver a apresentação de um sumário dos resultados quantitativos e percentuais, que a gente chama de fotografia, de cada perfil de risco, de modo que possamos visualizar facilmente esses resultados. Esperamos ver também o detalhamento dos elementos, ou seja, dos critérios de risco para cada perfil, bem como da metodologia adotada para agregar esses elementos para que nós possamos entender como o trabalho está sendo feito. Esperamos ver a avaliação, como nós já conversamos, dos impactos financeiro, jurídico, reputacional e também socioambiental. E é muito importante que tudo isso que eu falei fique registrado num documento que seja coeso, organizado e adequadamente estruturado, que apresente de uma forma didática cada item de avaliação, porque isso facilita bastante o trabalho, inclusive do regulador. E mais importante, a partir da elaboração da avaliação interna de risco, a instituição deve ajustar suas políticas, seus procedimentos e seus controles de PLD de forma proporcional ao risco. Isso é a adoção da abordagem baseada em risco. Pode passar, por favor? E aqui, para finalizar essa breve exposição, nós trazemos, a título de ilustração, o resultado da avaliação que o Banco Central fez das primeiras avaliações internas de riscos apresentadas pelos 5 bancos que consideramos os mais representativos em termos de PLD-FT. Entendemos que este é um trabalho em evolução, e isso é muito importante enfatizar, e que também não é um trabalho fácil. Nós entendemos que eventos como este congresso, inclusive, podem ajudar a clarificar o que é esperado das instituições em termos de avaliação interna de risco. Essa tabela, ela traz os itens de avaliação que estamos usando e as notas obtidas por essas 5 instituições. O que está em verde, com a nota 1, é o que consideramos de melhor no mercado, é o que consideramos benchmark. O que está em amarelo, com nota 2, atende aos requisitos na norma, mas não é considerado benchmark. Em laranja e rosa, com as notas 3 e 4, vemos os itens onde esses bancos ainda têm trabalho a fazer. De novo, é importante reforçar que este é um trabalho em evolução e que a nossa expectativa é que, com a melhoria de entendimento por parte das instituições daquilo que é esperado desse trabalho, as notas evoluam bastante nos próximos ciclos avaliativos.
Bom, era isso o que nós tínhamos a compartilhar inicialmente. Nós ficamos à disposição para eventuais perguntas e debate e agradecemos desde já a atenção de todos. Muito obrigada. Repasso, então, a palavra ao nosso moderador. Legal, muito obrigado, Andréia. Já estamos todos. Obrigado, Andréia. E a curiosidade para saber quem está naquele quadrinho, hein? Mas aí a gente nunca vai saber quem é o do A ao E ali, a gente nunca vai saber, né? Mas eu queria saber. Tem chance. Todos nós queremos saber. Mas, então, muito obrigado, muito clara a apresentação, ajudou bastante. Então, agora passo a palavra para o Alexandre, para a gente ver a exposição dele, depois a gente faz um debate entre nós. Obrigado mais uma vez. Vamos lá, Alexandre? Obrigado, Fernando, Andréia. Bom, primeiro aqui, além de cumprimentar os colegas aqui no painel, eu preciso fazer aqui o agradecimento por mais um convite. Como disse a Andréia, lembrou, na verdade, a gente tem aqui um evento já tradicional, né, esse congresso. Eu tenho tido a felicidade de, representando a CVM, participar aí ao longo dos anos. O Marcos Vinícius também estará aqui de novo no painel com os reguladores, idem, né, está lá à frente do nosso núcleo de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, no âmbito da Superintendência Geral, atua lá diretamente comigo. Quer dizer, na verdade, para nós é sempre um fórum de interlocução qualificado esse, com essa audiência de aproximadamente 4.000 pessoas, mais um sucesso como no ano de 2020, mesmo com todo esse entorno triste que ainda estamos vivenciando aí, relacionado com a pandemia. Então, queria fazer esse registro e agradecer em especial, então, aí pelo convite, o Isaac, o Eli, né, a equipe aí como um todo da FEBRABAN, parabenizar. Preciso aqui fazer o clássico disclaimer, né, de que venho aqui na perspectiva institucional, mas falo como Alexandre, não vinculo necessariamente aí a CVM nas minhas manifestações aqui. Quero também, falei aqui, lembrei esse triste, né, evento aí da pandemia, não posso deixar de elevar aqui o meu pensamento e manifestar minha solidariedade em relação aí a todos que nos deixaram e as pessoas que hoje se encontram enlutadas, né, diretamente afetadas por isso. E aí, gente, passando aqui agora, mais especificamente, no âmbito do nosso papo, o tema de hoje, né, a avaliação interna de risco e a avaliação de efetividade. A primeira coisa que eu preciso registrar é que, após a fala da Andréia, a fala do parceiro Banco Central, eu certamente não tenho, do ponto de vista do pano de fundo de tudo isso, algo a agregar o que já muito bem dito, como sempre, pela Andréia, do ponto de vista estrutural, em relação às finalidades, e mesmo em relação a alguns pontos de atenção. Quando a gente trata desse tema, a gente já em tese visualiza e na prática, com a experiência, a gente vai verificando que aqui e acolá isso se faz presente, né? Na verdade, a gente tem, claro, algumas diferenças aí pontuais e naturais em relação às regulamentações tanto do Banco Central como da CVM no tratamento do tema como um todo, né? A própria abordagem baseada em risco e toda essa nova dinâmica decorrente da recomendação 1 do GAFI e desdobramentos, né? A CVM com a sua instrução 617, a nota explicativa, que entrou em vigor lá em 1º de outubro de 2020, o Banco Central com a sua regulamentação, porém, não obstante as diferenças pontuais, inclusive porque temos o compromisso de atuação coordenada e implementamos essa pauta diariamente, inclusive no convênio que temos, né? Eu tenho a honra lá de inclusive estar lá administrando o nosso grupo, né, de coordenação, assim como o Leonardo, o colega do Banco Central, está hoje à frente disso. Quer dizer, na verdade, a gente tem um processo de facilitação do que essas equipes têm para fazer no dia a dia nas instituições e também na perspectiva de atuação articulada. Então, nós temos simetria em relação aos conceitos que estamos trabalhando por eles aqui, e nós temos também a preocupação, inclusive numa visão mais ampla, de preservação dos regulados em relação, inclusive, a custos de observância, naquilo que é
exigível de nós, previsibilidade. A gente tem procurado interagir e, respeitadas as governanças e aquilo que se tem que tutelar, que por vezes justifica tratamentos pontuais específicos em procedimentos, prazos, que não necessariamente são plenamente simétricos ou idênticos. Na verdade, em termos gerais, a gente tem algo que bebe na mesma fonte e vem procurando trabalhar na implementação o algo o mais próximo possível. Então, nesse aspecto, e o ponto da articulação, eu queria sublinhar aqui o que já bem dito e lembrado, né, pelo ministro Fux, o próprio Isaac na sua fala, e outros colegas já trouxeram isso, quer dizer, o próprio Lial, Marconi. Na verdade, a gente tem, na base de tudo isso, uma importância crucial da coordenação e da articulação de esforços, né? A gente tem isso, por exemplo, nessa dinâmica bilateral da CVM com o Banco Central. Nós temos isso também com as demais instituições do sistema, a Previc, a SUSEP, as instituições de controle né, mesmo persecução no âmbito lá da própria ENCLA, o Gabinete de Gestão Integrada. Eu represento a CVM como membro, o Marcos também atua lá como suplente, além da atuação ampla no ambiente da ENCLA. Temos lá toda a dimensão de coordenação também nos trabalhos relacionados com o âmbito do GAFI, e isso eu queria sublinhar, porque foi dito em algumas oportunidades aqui, e é a base mesmo, né, gente? Sem isso, em especial, sem a articulação que parte da audiência qualificadíssima desse evento, que são os que protagonizam na coisa do sistema, né, a análise mais direta dos fatos da vida, que dizem com o que nós temos que fazer para prevenir e combater, né, aquilo que está relacionado com lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo ou proliferação de armas de destruição em massa. Quer dizer, essa articulação, essa coordenação de esforços, ela é essencial. E é importante também lembrar, como também fizeram já, né, o ministro Fux, o próprio Isaac e outros colegas, quer dizer, é importante lembrar que isso é algo que está ligado diretamente ao coração do direito ao futuro, né, da sustentabilidade. Quer dizer, na verdade, a gente está tratando aqui de alguma coisa que tem como antecedente, como já lembrou o ministro Fux, por exemplo, corrupção, né, como já lembrou também a Andrea, né, no que se refere aos impactos a serem trabalhados e verificados aí, com relação à lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo. Nós temos toda a gama de questões relacionadas com o meio ambiente, mais do que isso, com a sustentabilidade em sentido amplo, né? A gente tem coisas realmente que podem afetar bastante, vem afetando aqui e acolá a humanidade, que, uma vez feitas em desvio, acabam, de alguma forma, antecedendo mecanismos de lavagem de dinheiro, e é algo que, se não for trabalhado, a gente, de fato, está muito mais próximo, né, de comprometer o que está aí no dia a dia, na rotina, né, no ordinário, do que aparenta, né? A gente não está tratando de alguma coisa sofisticada, né? É preciso tirar o verniz disso e ter clareza de que esse trabalho, no domínio econômico como um todo, nos setores e aqui no sistema financeiro em si, ele é um trabalho que está ligado àquilo que tem com a vida em geral, com a economia real, né, com a vida do planeta, né? Isso não é só discurso, isso é algo que é preciso a gente trabalhar e enfatizar. Agora mesmo na pandemia a gente viu com o crescimento também do número de desvios, diretamente como em situações de maior vulnerabilidade humana como essa, isso pode ser ainda mais nefasto. Toda a gama de ilícitos antecedentes ou mesmo a lavagem de dinheiro em si. E aí é importante a gente lembrar, como já fez a Andrea, que na base de tudo isso, e à luz da recomendação 1 do GAFI, a gente tem hoje a abordagem baseada em risco. Portanto, a gente migrou daquele modelo altamente prescritivo, né, que nós tínhamos nas nossas regulações a partir da Lei 9.613, legislação decorrente, e vivemos com isso por um bom período. A gente migrou para algo que, como o Fernando lembrou, traz agora um espaço maior e uma autonomia maior para as próprias instituições e que, de outro lado, traz uma correspondente responsabilidade proporcionalmente distinta, né? E aí é que eu passo para o ponto específico aqui do nosso painel hoje, da avaliação interna de risco, né, e da avaliação de efetividade, para dizer que,
Se é verdade que isso tudo começa não por uma penada de algum agente público em algum lugar, mas por uma cultura que se erige, né, no âmbito de uma dada organização e por um balizamento e um direcionamento de eticidade, né, naquilo que é o apetite daquela organização, customizando aí o tratamento das coisas naquilo que é peculiar a ela e não a outro, quer dizer, partindo dessa diretriz, desse direcionamento de sustentabilidade da organização, customizado, né, e daquilo que é o seu proceder congruente com ela, né, em relação à prevenção de desvios em geral, e também no tratamento de questões relacionadas com PLDFT, partindo disso, a gente tem algo que se materializa, né, por meio, por exemplo, de um diretor focado aí na área de PLDFT ou na área de compliance, tratando do tema, por exemplo, com a sua equipe, quer dizer, isso se espraia para que haja ali uma dinâmica voltada ao lado virtuoso nisso, né, que vai envolver uma série de regras, procedimentos, controles, um ferramental, que, como disse a Andrea, não é o foco central aqui no que a gente tem para discutir hoje, né? Ele é importante, mas ele não é o central é a finalidade, e tudo isso, de alguma forma, trabalha a coisa no giro da organização em cada ciclo para que a gente tenha mecanismos adequados de identificação e cadastramento de clientes, né? Mecanismos adequados de capacitação e treinamento de todos os que colaboram em alguma medida ou tangenciam aquela organização enquanto pessoas, né? A gente tem um trabalho também de acompanhamento e aperfeiçoamento contínuo, é dinâmico esse processo, do que diz com o processo, bem lembrado pelo Lial e central em tudo isso, que é o processo de assimilar, após uma detecção, avaliar, examinar, analisar, compreender, classificar os riscos daquela organização e do seu entorno em relação ao tema da lavagem de dinheiro ou financiamento do terrorismo ou da proliferação de armas de destruição em massa, para que, de alguma forma, tudo isso possa formar um estado de coisas ali que seja efetivo do ponto de vista da real prevenção a questões relacionadas com essas temáticas, né? Lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo, proliferação de armas, destruição em massa. E aí você chega num dado ponto e precisa, como em tudo na vida que se faz com seriedade e não simplesmente executando, você precisa ter um ponto em que, além de dinamicamente você estar fazendo ali, né, se tudo é saudável, um acompanhamento, uma avaliação contínua, né, você tem alguns marcos em que você para um pouco mais para, na soma de tudo isso, fazer uma reflexão e um diagnóstico, uma avaliação, uma evidenciação para si antes de tudo, né? E aí isso, é claro, é colocado à disposição da alta administração da organização, das instituições internas, né, de controle e mais diretamente interessadas. Agora, isso, de alguma forma, também é uma peça importante para ficar à disposição de regulador, de autorregulador, no que diz respeito àquilo que, enquanto prestação de contas geral à sociedade, tem a ver com a demonstração de que se trata de uma organização sustentável. Isso também permeia um conhecimento dos stakeholders, de todos aqueles que, de alguma forma, possam estar tangenciando ou potencialmente possam vir a tangenciar aquela organização. E ali dentro, no escopo de tudo isso, está a demonstração de como, ao longo daquele período, se deu o processo de identificação, de análise, mensuração, né, e de tratamento mesmo, inclusive com comunicações de possíveis indícios de lavagem à unidade de inteligência financeira, quando for o caso, no que diz respeito à lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa. Quer dizer, na verdade, é preciso que ali o racional sob o qual a organização girou, do ponto de vista de metodologia, de ferramental, de procedimentos, de implementação de regramentos, é preciso que ali se consiga evidenciar, né, no nível que não é o do detalhe de cada situação,
mas um nível que permita evidenciar que, em relação a clientes, parceiros, colaboradores, produtos, serviços, canais de distribuição, tudo mais relacionado com a atuação daquela organização e que tem o mínimo relevo para que ela, se procede de forma saudável, possa caminhar permanentemente na direção do que é a sua finalidade institucional, tudo isso, de alguma forma, tem que estar ali do ponto de vista da demonstração do que feito como tônica, sob que modelagem, sob que metodologia e, no caso da CVM, com uma pequena diferença do Banco Central, não no essencial, é ali, nessa própria avaliação interna de risco, que você também deve evidenciar a efetividade desse trabalho. Então, os indicadores de efetividade, a demonstração da efetividade, os resultados também devem estar presentes aí, né? Então, é aquela coisa, eu atuei, tirei, adotei na prática determinados procedimentos, classifiquei o risco de clientes, produtos, serviços, tudo mais relacionado com o negócio que releva minimamente ali, e eu tenho, portanto, agora, que demonstrar, volto a dizer, antes de tudo, para mim mesmo, organização, o que disso tudo levou ou não à efetividade. Não a cumprimento de parágrafo de regulamentação da CVM, me permita, André, ou do Banco Central. Não é disso que se trata, gente. Não é disso que se trata. É, antes de tudo, verificar se isso levou efetivamente a uma perspectiva real de prevenção à lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo, a proliferação de armas de destruição em massa. Se isso foi capaz de evitar, por absoluto, toda e qualquer questão relacionada com esse tema, é claro que não. Não existe aqui uma perspectiva em que isso vai ser possível. Não há esse dom fenomênico para ninguém aí, e não é disso que se trata, e muito menos se cogita aqui do risco zero. A questão aqui é como se tratou isso e como se trabalhou a mitigação disso, e, de outro lado, ao se fazer essa evidenciação, se a resposta é fui bem, aqui nem para alavancar eu vejo espaço para algum tipo de aprimoramento, ok no primeiro momento. Né? No caso da CVM, essa avaliação ela é enviada para a alta administração, né? Por exemplo, anualmente, né? A gente tem até o último dia útil do mês de abril, após um determinado ciclo, e fica à disposição da CVM, de autorregulador, etc., né? Uma vez que se tenha o diagnóstico e se verifique que, em dado ponto, não há nem algo para aprimorar, de novo, para aumentar o espaço de efetividade, nessa parte, ok. Agora, quando, por outro lado, se detecta que em algum desses procedimentos, em alguma dessas práticas, em algumas das classificações, há algo que não foi tão bem, embora se almejasse que fosse, obviamente que o ordinário presumisse isso, há de se trabalhar que tipo de recomendação, de alteração de rumo, de procedimento, de prática, há de se adotar no próximo ciclo a partir desse aprendizado. Isso, então, é registrado, é recomendado. Aliás, a recomendação também captura, por exemplo, coisas vindas de auditorias realizadas por autorregulador, né, e feedback recebido em relação a isso, trabalhos de fiscalização da CVM e do Banco Central. Tudo isso deve também integrar esse trabalho, esse relatório, do ponto de vista de recomendações de melhoria, que são, então, assimiladas depois, né, o que se espera, pela alta administração, quando recebe isso, verificadas por regulador, autorregulador, e acompanhadas ao longo do tempo para se verificar, então, se depois, inclusive com planos de ação que sejam decorrentes, a coisa realmente mudou para um rumo mais adequado. Também aí é preciso olhar, em relação a ciclos anteriores, como foi a implementação e que resultado tivemos em relação a recomendações de melhoria de ciclos anteriores. Ou seja, uma roda, efetivamente, que faz com que a gente, dinamicamente, esteja o tempo inteiro fazendo a avaliação do que fazemos, né, e praticando os atos inerentes à prevenção, à lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo ou proliferação de armas de destruição em massa, mas sempre com esse tipo de marco, inclusive temporal, em que a gente, de alguma forma, digamos, dá uma parada mais estratégica para analisarmos sistemicamente tudo isso, levando em conta a interconexão que tudo isso tem, e, a partir disso, nós podemos, então, planejar e melhor, né, e dinamicamente, porque isso é contínuo, isso não para propriamente, o ciclo seguinte, e levando em conta, obviamente, em especial, o aprendizado que a gente mesmo teve com isso. Enfim, essas são as observações
que nessa primeira rodada aqui eu queria trazer para todos vocês, e enfatizar que esse trabalho, como eu já mencionei aqui, né, em gênero, ele tem um papel relevantíssimo dos autorreguladores também, que é desempenhado, né? Quero fazer aqui, por exemplo, um registro ao trabalho da BSM, né, que é a BSM Supervisão de Mercados, o braço autorregulatório no âmbito da B3, que tem conosco uma coordenação, além da condição de autorregulador obrigatória, uma coordenação que é algo que envolve reuniões periódicas, técnicas, estratégicas e tudo mais, e trabalhos que sistemicamente eles têm como foco o que é de interesse comum, assim como nós temos, por exemplo, também a Ambima, né, com a qual a CVM mantém pactos de cooperação, convênios, né, reuniões, inclusive, periódicas de administração. Eu, inclusive, tenho a responsabilidade de estar nessas reuniões com o superintendente-geral da Ambima e as equipes, para que a gente faça balanços dos trabalhos, e ali também temos a coisa da prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo como algo presente, né? Há, inclusive, no âmbito da Ambima, nos dias atuais, um fórum dedicado especificamente a esse tema e que vem agregando valor nas discussões que nós temos mantido, inclusive com a captura, com a proximidade maior ainda que se tem do ambiente do mercado, daquilo que sejam as questões, os desafios, as angústias, como disse a Andréia, né, aqueles pontos que, nesse primeiro momento, são os pontos que têm especial atenção dos reguladores, muito mais do que, evidentemente, né, embora presente, o enforcement, no sentido mais estrito, mas a coisa do apurar e punir, etc., e tudo mais. Quer dizer, o foco agora é principalmente esse das entregas, é o compromisso comum que nós temos com isso. Evidentemente, que uma vez passada aí a fase de aprendizado, e estando a gente no momento em que estamos, o desafio é grande para que a gente faça algo com demonstração do racional, que não seja um cara crachá, que não seja checklist, porque isso sim atrairá potencial problema e até um problema que pode levar a esse tipo de limite que ninguém quer, né, no princípio. Agora, a tônica, o principal nesse momento não é isso. O principal é a gente estar aqui coordenado com vocês para que a gente, enquanto jurisdição sustentável, a gente possa, inclusive, fazer face dignamente ao que está iminente aí, que é a avaliação do GAFI, para que possamos demonstrar que realmente todo esse trabalho, como disse o ministro Fux, né, que CVM e Banco Central fizeram, com consulta e audiência pública, amplo diálogo, é importante que a gente agora demonstre, em especial depois do primeiro ciclo completo disso no âmbito da CVM, por exemplo, que a gente realmente conseguiu dar um salto de qualidade nisso, a gente aproveitou bem a autonomia que foi dada e a gente tem realmente um algo ao final efetivo no que se refere aí à PLDFT. Volto para o Fernando, muito obrigado. Ok, obrigado, Alexandre. Obrigado, Andréia, novamente. A gente tem uma série de perguntas aqui. Algumas de vocês já responderam ao longo das apresentações. Tem uma aqui muito interessante, o que caracteriza uma violação dos deveres relacionados à avaliação interna de risco. Vocês já comentaram isso também. E o que acontece? Quer dizer, quais são as consequências desse não cumprimento? Acho que vocês comentaram também, mas se quiserem fazer um comentário adicional, mas eu já adiciono aqui uma pergunta minha, e aí é mais do sentimento de vocês, como agentes, autoridades, reguladores tão importantes nesse tema aqui. Como é que vocês sentiram esse primeiro momento? O que vocês acharam dos retornos? Como é que vocês veem que o mercado está para fazer frente a essa visita do GAFI, principalmente para fazer frente a esses múltiplos desafios envolvidos nesse tema? Muito investimento foi feito em equipe, em tecnologia, em debate, mas o que vocês acham, no final das contas? O mercado evoluiu, não evoluiu? Como estamos? Então, se puderem comentar esses temas. Começar com a Andréia, depois passo para o Alexandre. Pode ser? Obrigada, Malta. A pergunta é muito boa, porque, como foi comentado bastante pelo Alexandre, a avaliação do GAFI ela se aproxima e nós temos que estar preparados, nós, reguladores, e o mercado, para recebermos as visitas e respondermos as perguntas. Esse trabalho que está sendo feito de avaliação interna de risco é um trabalho extremamente importante, porque ele é a base da abordagem baseada em risco, que é o requerimento principal que o GAFI vem aqui verificar, principalmente em relação à efetividade.
Nessa primeira rodada, digamos, de avaliação, conforme até eu mostrei aquele quadro, o que a gente percebeu foi um grande empenho das instituições em elaborarem, em fazerem um trabalho e elaborarem seus relatórios. A gente não tinha expectativa de que viessem trabalhos perfeitos, porque era um primeiro approach, digamos assim, e não é um trabalho simples, básico, elementar de ser feito. Então, a nossa percepção é que o trabalho tem evoluído bem nas instituições. Nós, Banco Central, temos procurado dialogar constantemente com as instituições de forma a esclarecer as nossas expectativas em relação ao trabalho que está sendo feito, porque nós entendemos que o momento é exatamente esse, é um momento de entendimento e de aprendizado. Então, algumas instituições compreenderam melhor o que deveria ser feito, outras tiveram mais dificuldades, mas todas elas estão sendo abordadas e estão recebendo feedbacks individualizados, de forma que, lá em 2022, 2023, quando receberemos a missão do GAFI, esses trabalhos estejam com qualidade satisfatória e possam ser mostrados com tranquilidade aos nossos avaliadores. Então, o nosso momento é esse, é de aprendizado para que tenhamos ao final, talvez do próximo ciclo, vamos dizer assim, pelo menos todos os requisitos sejam avaliados como aderentes à norma. E aí, para frente, a gente vai procurar puxar o mercado para que todos adotem aquilo que a gente está considerando como benchmark. Eu acho que era isso, Mauro. Obrigado. Quer comentar, Alexandre? Na verdade, assim, Fernando, eu aqui de novo com a vantagem, novamente, de falar depois da Andréia e podendo realmente encontrar no que ela falou similitude no que é cabível e possível a gente já trocar com vocês aqui, quer dizer, realmente esse primeiro, quer dizer, nós tivemos lá um ciclo, que não é o ciclo completo, mas eu diria, esse primeiro período já de aprendizado com normativa em vigor, é essa também a visão preliminar, ou seja, a gente está falando sempre de tônica, a gente não está falando nem do extremo do desvio e nem daquilo que pode ser um destaque, algo que até pela própria cultura da organização ou determinados compromissos que já tinha de outra ordem, até com outras jurisdições, há casos em que você tem também já algo bem mais estruturado e no DNA da organização. Então, estou falando aqui daquilo que é o gênero das instituições, um pouco como a Andréia falou, e aí realmente pode-se dizer que na tônica, proporcionalmente, em relação ao período em que estamos e tal, a coisa está positiva. Agora, eu acho que a gente precisa ter uma ênfase aqui em um ponto de atenção, que é o seguinte: a gente tem um approach inicial em que encontrarmos, por exemplo, desenhos e estruturas, algo assim, adequado, tem um impacto positivo, não há dúvida de que tem. Acontece que isso, passado um certo tempo, não se transformando em ação, em implementação efetiva, isso acaba depondo contra a organização. Então é sempre importante lembrar que não adianta ter aquele belo ferramental, e aí, por exemplo, se a CVM está apurando um caso de possível uso indevido de informação privilegiada, na hora que você vai fazer o diálogo sobre um fato concreto que, por aparência, não ficou adequado, segundo o balizamento aplicável, não estaria adequado, aí o diálogo vem com, olha só, mas eu tenho esse tipo de equipamento aqui, eu tenho esse tipo de estrutura, etc. e tal. Quer dizer, não adianta vir com isso, porque, dependendo da situação, até piora o estado de coisas para a organização, porque você, com tudo isso aí, às vezes é um negócio super avançado, mas o manuseio ou a explicação em relação ao racional sobre o qual a organização procedeu daquela forma não é compatível com o bom uso, pelo menos segundo os usos e costumes e o que se sabe, daquele tipo de ferramental, e não é compatível com o tipo de resultado que
que se pode ter com a ajuda daquele ferramental, isso acaba depondo contra. Então, o que eu quero dizer? Há, sim, uma visão preliminar de que a gente está na tônica, né, andando para frente. As pessoas estão realmente na tônica, imbuídas do espírito aí, e procurando, de fato, adaptar, né, o seu giro, sua estrutura, suas organizações a esse estado de coisas. Agora, isso tem um valor agora, junto com as ações, que do ponto de vista do proporcional também, vai começar a ficar mais mitigado. Quer dizer, por quê? Porque é aquela história de quando um auditor, um controlador nos visita e faz aquele questionário bem grande para que a gente diga, a gente mesmo, quem somos nós, o que a gente tem, o que a gente não tem, como é que a gente procede. Essa é a melhor regra de todas, né? Porque essa é a regra central, é a que eu mesmo estabeleci para mim e disse que é aquela sob a qual eu acredito que eu tenho que girar, a partir, inclusive, da política que fixei. Se isso é bom por um lado, por outro, na hora que se vai avaliar efetividade, esse tipo de coisa aqui na partida, pelo menos no seu núcleo, tem que se apresentar presente. Na prática de cada um, inclusive na ponta daquela organização. Cada um ali é porta-voz e é partícipe desse processo que diz com isso que advém da política e vai se espraiando para a organização. Então, eu diria que, sim, acho que o primeiro ponto de verificação, ele traz algo que é positivo, porém, é importante para ser fair, inclusive com todos, como sempre, e assertivo. A gente não precisa entrar em detalhe nenhum aqui que sensibilize nada minimamente. Agora, é fato que regulador, autorregulador, todos os que vão trabalhar de forma articulada nisso, inclusive com quem está na audiência, o approach ele vai ficar cada vez mais em cima da busca, né, não mais só do desenho e do início de ação, da implementação prática de tudo isso e quais foram os resultados efetivos obtidos. Novamente, resultado aqui não no sentido de se bom ou ruim, não é disso que se trata, mas resultados em termos de efetividade daquela modelagem para, ao final, mitigar os riscos de lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo, proliferação de armas de destruição em massa naquela dada organização. Então, assim, esse ponto é importante porque daí, inclusive, se houver no limite algum problema real que não dê para trabalhar mais só na base da orientação, é preciso ter uma postura assertiva para corrigir, para reduzir dano até, para trabalhar olhando no olho do regulador e do autorregulador e, por exemplo, trabalhar um termo de compromisso, né? Se eu receber um ofício de alerta, aproveitar aquilo como uma oportunidade de compreender o que ficou fora do lugar e ter mais uma chance, né, de aprimorar controles e tal. Aproveitem o diálogo, aproveitem o autorregulador, aproveitem, por exemplo, a BSM, esse fórum da Ambima, dialoguem claramente sobre as angústias e desafios e ouçam também o que está sendo trazido, inclusive em eventos conjuntos de capacitação, muitos deles com os próprios reguladores. É isso, Fernando. Obrigado. Legal, muito obrigado, Alexandre. Vou fazer uma pergunta final, e aí acho que a gente está ficando sem tempo aqui, e aí já emenda para comentários finais de vocês também. A gente tem visto nos últimos anos, que bom, né, uma criatividade enorme no sistema financeiro nosso aqui, né, novos entrantes, novas tecnologias, novos métodos de pagamento, etc. E todo mundo incentiva e gosta de ter a liberdade de inovar e tal, mas falando de avaliação interna de risco, aumenta a nossa responsabilidade como agente do mercado de entender que riscos são esses, que soluções são essas, entender os riscos associados a elas, reportar internamente para o regulador e fazer gestão daquele risco, que no final das contas é o que importa, né? Eu queria saber a opinião de vocês sobre esse ambiente todo de ebulição criativa, né? E aí a gente parte para comentários finais para a gente encerrar o nosso debate aqui. Eu vou inverter agora. Agora eu começo com o Alexandre e depois eu passo para o André. Não, muito rapidamente, Fernando. O que eu quero dizer é o seguinte, gente, essa qualificada audiência que já demonstrou, o Isaac fez menção a isso hoje, a Andréa também, quer dizer, que já demonstrou, né, e eu posso falar também da esfera do mercado de capitais aqui especificamente, além do que eles já disseram, quer dizer, já demonstrou a sua condição, a sua capacitação, a sua expertise, né? Já demonstrou por razões da própria organização aqui a colar, né, como tem condição de erigir modelos interessantes, modelos efetivos. Quer dizer, é importante a gente manter a cabeça erguida e afastarmos a paura, né? Na verdade, assim, vamos lidar com tudo isso, novas tecnologias, né, com tudo isso que traz muitos desafios, como disse o Fernando, com a naturalidade de quem fez a opção por atuar
nesse ambiente, cujo dinamismo é algo inerente, né? Então, vamos lidar com isso com naturalidade e vamos aprender, é claro, antes de tudo, com humildade, como os reguladores também fazem, né, Andréia? Com tudo isso, antes de partirmos para termos respostas e prontas e completas para tudo. Agora, nesse processo, é importante que a gente trabalhe um mínimo de salvaguarda proporcional, né, inclusive na partida, para, não obstante o afastamento da paura, a gente eventualmente, por uma empolgação sem base real e com pontos de atenção, às vezes relevantes, a gente internalizar coisas, né, ou trabalhar num espectro em que existam coisas que, de alguma forma, merecem, antes disso, uma reflexão adicional. E se tivermos num ambiente em que estamos na fase de aprendizado, o próprio sandbox tem uma característica de exposição de regulador e de todos os atores ali a uma fase de aprendizado, ainda com salvaguardas, vamos fazer isso com a humildade, mas também um acompanhamento próximo, com intercâmbio de informações, com acompanhamento do que acontece aqui ao redor do mundo, de forma que, nessa interlocução e também assertiva, a gente possa ir acompanhando esse processo, sem deixar de ter a organização participando ativamente do que de virtuoso pode advir dele, mas, de outro lado, sempre lembrando, trabalhando a prevenção, a tudo o que de desvio a gente tem como foco no âmbito do que a gente está a discutir aqui, que é basicamente PLDFT. Passo para vocês de novo, quero agradecer já que é a minha última fala, mais essa excelente oportunidade aqui de interlocução, sempre à disposição, tá? Foi bastante rico, como sempre, inclusive acompanhar quem me antecedeu. Obrigado, Andréia, abraço, gente, saúde para todos aí na audiência. Obrigado, Alexandre. Vamos então, Andréia. Pois não. Eu acho que o Alexandre abordou muito bem essa questão de inovação, exatamente esse é o nosso pensamento, é o pensamento do Banco Central. O Banco Central ele é aberto à inovação, tanto é que nós estamos com o nosso sandbox agora em operação, inclusive eu faço parte do comitê do sandbox, mas em relação à questão de lavagem, de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo, relativamente a esses novos entes que estão se agregando ao sistema financeiro, o cuidado é absoluto. Primeiro, a gente tem que entender os riscos, a instituição tem que entender os riscos, por mais inovadora que ela seja, ela não pode cair no mar aberto sem entender os riscos de prevenção à lavagem de dinheiro. Então, é disso que nós estamos cuidando no Banco Central, para que as instituições entendam seus riscos, entendam que elas estão sujeitas a toda a regulação de prevenção à lavagem de dinheiro, não há isenção em relação à regulação, e que esse risco seja corretamente endereçado e administrado. É importante que o sistema financeiro evolua, e o Banco Central tem sido um motor de estímulo a essa evolução, mas fazemos isso dentro de condições controladas. Eu acho que isso é que é o mais importante. Não podemos fechar os olhos à questão de prevenção à lavagem de dinheiro, porque muitas vezes uma instituição pequena pode ser o veículo para grandes operações de lavagem de dinheiro. Não é só o tamanho da instituição que é relevante para a PLD. Muitas vezes, a gente tem experiência em relação a isso, instituições que não estão nem no radar, né, de muitas pessoas, elas acabam sendo veículo de lavagem. Então, como fiscalizamos todo o sistema financeiro, o nosso cuidado, ele é sempre presente, e inclusive nesses entrantes. Aproveito, então, como é a minha última fala também, para, de novo, agradecer a oportunidade de estar aqui, a atenção de todos, o tempo, e a FEBRABAN, pelo esse espaço tão importante para o debate do assunto prevenção à lavagem de dinheiro. Um grande abraço a todos. Então, mais uma vez, Andréia, Alexandre, em nome da FEBRABAN, em nome de todos nós que estávamos aqui assistindo vocês, muito obrigado pela participação. A gente sabe como é difícil conseguir a agenda de vocês, e foi ótimo a gente poder conversar e ter os esclarecimentos aqui.